Boa noite, queridos. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez aqui para vos trazer mais uma palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida. E neste dia eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 10. Que nos diz assim: sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, recordando-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho, que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, que foste eleito por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornaste nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma vos tornaste o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porquanto a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tomou conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Queridos e amadas em Cristo Jesus, hoje eu quero falar acerca da igreja modelo. Tessalônica, ela nos mostra aqui uma igreja modelo a ser seguida. Paulo e Silas, assim que eles partem lá de Filipos, depois que eles são livres lá da prisão, eles partem, a sua viagem missionária, até que chega a Tessalônica. E a palavra diz lá em Atos, no capítulo 17, que Paulo ele arrazoou, ele pregou ali, ele discursou ali em Tessalônica por 3 semanas seguidas. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas, muitos homens e mulheres ali se converteram aos Deus dos céus e confessaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o que aconteceu? Eles começaram a ser perseguidos, Jason e tudo, a sua casa foi perseguida, a ponto de Paulo e Silas, eles terem que sair de Tessalônica. Naquela época, Tessalônica tinha aí aproximadamente um pouco mais de 200 mil habitantes, Então era uma cidade grande para a época, 200 mil habitantes, no ano 50, provavelmente, aí da nossa era. Então era uma cidade, em que as vidas ali, elas receberam bem a palavra, um bom grupo recebeu ali a palavra, se converteram. E aí Paulo escreve para eles, por quê? Porque Paulo, ele viu como que foi o negócio lá em Tessalônica, que eles tiveram que sair dali corridos por causa da perseguição. E Paulo foi para Bereia dar continuidade à pregação do Evangelho de Cristo. E aqui nessa carta, aqui Paulo, junto com Silas e Timóteo, escrevendo a Tessalônica, Paulo escreve dizendo, no versículo 3, recordando constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja de Tessalônica, ela estava sendo fiel ao Senhor,
em meio a perseguições. Ali muitos pagãos perseguindo, os judeus também perseguindo também, os judeus ali da lei, perseguindo ali aqueles cristãos novos ali em Tessalônica. Então a batalha estava ferrenha, a guerra estava ferrenha ali para a igreja de Tessalônica, porque eles estavam sendo perseguidos, né? A fé deles estava sendo provada, né, pela perseguição. E a Bíblia diz que o cristão ele é bem-aventurado sois vós que sois perseguidos por causa da minha palavra. Porque quando você se torna um cristão, de alguma maneira você passa a ser perseguido por alguém ou por muitas pessoas, dependendo do lugar onde você se encontra, dependendo do lugar onde você mora, você passa a ser uma pessoa perseguida. Por que você passa a ser uma pessoa perseguida? Porque o teu caráter, ele é mudado, as suas atitudes, elas são mudadas, porque você nasce da água, né, que é a palavra, e você nasce do Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele começa a te dar um novo entendimento, né? Ele vem, habita em você e transforma a sua vida. Então, a partir do momento que você se torna um cristão, saiba que você vai começar a enfrentar lutas, você vai começar a enfrentar perseguições, seja dentro de casa, na rua, no trabalho, mas você vai estar sempre diante de perseguições se você for um cristão obediente à palavra de Deus. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por ele, ou seja, Paulo estava reconhecendo que de verdade aqueles cristãos que estavam em Tessalônica, eles tinham a sua eleição em Deus. Por quê? Por causa do testemunho deles. Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo, em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. Porque Paulo, ele passou ali, o tempo que ele passou em Tessalônica, ele passou discursando e ensinando a palavra. Paulo era um perfeccionista, e como ele diz, né, lá em 1 Coríntios 11:1, né, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Paulo procurava ser imitador cabalmente de Cristo. Paulo, ele mergulhava mesmo nos rios de Deus, porque ele tinha uma chamada de Deus tremenda na vida dele. E ele foi chamado para pregar ao povo gentílico, né? ao povo fora dos portões de Jerusalém, de Israel. Mas, é claro, né, ele encontrava sempre judeus em outros lugares, porque os judeus estavam espalhados. E ele diz aqui que o evangelho, ou seja, as boas novas, elas chegaram até o povo de Tessalônica em poder do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela precisa ter a atuação do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que dá discernimento da palavra. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que conforta, que consola e que também, né, exorta-nos também no momento que precisamos ser exortados, acertados na nossa vida, na nossa carreira cristã. Sabeis muito bem como procedendo em vosso benefício quando estavam convosco. De fato, verso 6, vos tornaste nossos discípulos e do Senhor, ou seja, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, né? Alunos, né, nossos e do Senhor Jesus. Pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra com alegria que vem do Espírito Santo de Deus.
Então o povo de Tessalônica receberam com alegria a palavra que veio de Deus. Dessa forma vos tornaste o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Algo muito tremendo aconteceu aqui. A gente vê aqui no verso 7 que a fé e o modelo que a igreja de Tessalônica ela demonstrou na sua caminhada, no seu caráter, nos seus procedimentos diários, foi de tal forma impactante que alcançou até a Macedônia e Acaia. Ou seja, houve uma transformação, né, de outros lugares por causa do testemunho da igreja de Tessalônica. Verso 8, porquanto a partir de vós não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Ou seja, a igreja de Tessalônica, ela era uma igreja modelo, ao qual Paulo escrevendo ali junto com Silas e Timóteo, né, demonstrando o seguinte, que aquela igreja em meio a aflições, em meio ali a facções de judaizantes, ali, pagãos, ali, perseguindo, afrontando aqueles cristãos que estavam em Tessalônica, apesar de toda essa perseguição ali, eles se mantiveram fiéis na sua fé em Cristo Jesus, a ponto de impactarem, trazer impacto na Macedônia, na Acaia, e em diversas cidades aos redores ali de Tessalônica. A igreja de Tessalônica ela ficou conhecida como uma igreja modelo, uma igreja referência para aquela localidade, porque eles procuraram ser imitadores de Cristo, eles procuraram seguir tudo aquilo que Paulo pregou ali para eles, e a palavra ela não foi somente em palavras apenas, mas a palavra ela foi no poder do Espírito Santo de Deus, o poder transformador, o poder vivificante do Espírito Santo de Deus, que nessa noite o poder vivificante do Espírito Santo de Deus, ele venha adentrar a tua vida e ele venha marcar a tua vida como uma vida de grandes testemunhos e de grande história. História estas que venham ser escritas através da tua vida, que venham impactar pessoas que andam do teu lado, pessoas que te conhecem, pessoas que te observam. Que a palavra do Senhor, ela vá sobre você com poder e poder do Espírito Santo, para que outras vidas também sejam transformadas através da tua vida. Outras vidas também sejam impactadas através da tua vida. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos converteste dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Aquele povo largou toda a sua idolatria, se convertendo a um Deus que não via, a um Deus que não era medido por coisas concretas, mas um Deus que não era palpável, mas um Deus que eles acreditaram que esse Deus iria nascer dentro deles, esse Deus ia dirigir a vida deles. Foi dessa maneira que eles acreditaram. Eles acreditaram que existiu um homem, o Filho de Deus, que veio ao mundo, sofreu no lugar deles ali, deu a sua vida, o seu sangue foi aspergido ali na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou para dar vida àqueles crentes de Tessalônica. E eles abraçaram essa fé com fervor, a ponto de serem testemunhas, como diz a palavra lá, e sereis testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a igreja de Tessalônica, os irmãos de Tessalônica,
eles estavam sendo um testemunho vivo daquilo que Jesus deixou como ordenança à igreja que estava ali em Jerusalém, a ponto das cidades circunvizinhas elas serem alcançadas através do testemunho da igreja de Tessalônica. Que eu e você possamos andar na mesma linha que a igreja de Tessalônica. Amém? E que Deus possa glorificar o nome dele na tua vida no dia de hoje. Enquanto, verso 10, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, da ira que certamente virá. Estamos em meio a acontecimentos do fim, em meio a uma situação de início das tribulações aqui na terra. Só de você ficar durante esse tempo dentro de casa, sem poder sair, só para, se for para comprar alguma coisa necessária, não é verdade? A gente vê que é ruim. E você vê que é uma lei o quê? É uma lei que no caso, você desconhece, você não sabe. Simplesmente o seguinte, a pandemia veio e mandaram você ficar dentro de casa por causa da doença. Você, forçosamente, né? Você está em casa, mas por causa de quê? Por causa do perigo de uma doença que apareceu, de uma doença, né, que está aí, realmente está fazendo as suas vítimas. O mundo, né, a cada dia que passa, aumenta o número de infectados, o seu número de mortos, mas creia no seguinte, em meio a toda essa parafernália, em meio a esses dias de tribulação, saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da tua vida. Deus está escrevendo na tua vida a história que Ele quer escrever através dela. E para que isto continue acontecendo na tua vida, é necessário que você seja obediente ao Senhor. Assim como a igreja de Tessalônica. Que eu e você, a cada dia, possamos continuar sendo obedientes ao Senhor. E se você não tem sido obediente ao Senhor, que nesta noite, através dessa mensagem, lá de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2 até o versículo 10, primeiro capítulo, você possa estar meditando depois, com calma. Você pode estar ali lendo, relendo, meditando, pedindo ao Espírito Santo de Deus discernimento, e você vai ver que através dessa palavra, Deus vai estar operando na tua vida, Deus vai estar transformando a tua vida, que você possa estar recebendo essa palavra na tua vida, e o Espírito Santo de Deus, com certeza, Ele te dará força, Ele te dará ânimo para estar vencendo as dificuldades desses dias em que você está passando, em que a tua família está passando. Que Deus te abençoe, meu caro e minha amada irmã, meu caro e meu amado ouvinte, neste dia, porque assim o Senhor fala contigo nessa noite. Assim o Senhor diz para você todas essas palavras. Ele é contigo por onde quer que andares. Onde você estiver, o Senhor será contigo, mediante a tua obediência à sua palavra, que é a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que transforma e a palavra que te direciona através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, e até a próxima, amado e amada.